Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E na live de hoje, dessa semana, nós vamos falar sobre o que ninguém te conta, mas deveriam te contar sobre morar fora do Brasil. Então, seja muito bem-vinda! E lembrando que esse áudio vai estar disponível depois lá no Spotify, no nosso podcast Expatriada na Terapia, tá certo? Mas para você que está aqui ao vivo, seja muito bem-vinda e por favor me diga de onde você fala. E a maravilha de fazer aqui a live, né, a terapia ao vivo comigo, é que você pode colocar aqui, né, a sua pergunta, o seu comentário, e eu acabo ali te ajudando também, certo? Boa tarde, Fabi, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Tom. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, você que está me ouvindo. Muito bom. Coloca aqui para mim de onde você está falando, que eu quero saber. Coloca aqui nos comentários. Seja muito bem-vinda, maravilhoso. E o que vamos falar hoje? O que ninguém conta sobre morar fora do Brasil. E aí, por que eu pensei nesse tema, né? 12 anos atrás, quando eu tava no Brasil, eu tinha 23 anos, 22 anos, né? Eu sempre quis morar fora, achava que era impossível. E aí comecei a me programar pra vir aqui pra Irlanda. E assim, né? Quando a gente não tem ideia das coisas, e me diz se você já sentiu isso. A gente vai começando a viver, né, pesquisar as coisas para morar fora e parece que tudo são mil e uma maravilhas, né? Ah, mas eu vou chorar, em Paris. Ah, eu vou sofrer, mas eu vou sofrer no exterior em inglês. Ah, eu vou sofrer de amor, mas vai ser com um gringo, né? Não vai ser com o pé rapado aqui do Capão Redondo. E aí, quem já sentiu isso? Só que aí quando você chega, né? Quando você sai do Brasil e chega na Europa, tu vê aonde que é que o filho chora e a mãe não vê. Isso mesmo, onde o filho chora e a mãe não vê. E aí você começa a ver a realidade entre o que o blogueiro lá que vende intercâmbio, que vende a vida no exterior fala, para a realidade que é morar fora, né? Então, assim, que você sofre e que dói de verdade, não é ou não é? É isso, sofrer e sofre, é isso. E aí você vê que a realidade que vem de intercâmbio, né, é outra história, que não é tão simples, né? Que aquela história do teu primo ou amigo da sua tia que foi morar no exterior, falou, não, em 6 meses você aprende inglês, fique tranquila. E aí quando você chega aqui, você fala, eita, como é que eu vou aprender essa língua? Aí você vê que não era bem assim. Quem sentiu isso? Quem sentiu que a realidade, né, era mais cruel do que você imaginou ou do que te contaram. E também tem coisas que não te contam, né? Que, por exemplo, que você vai ter não só a questão da dificuldade da língua, mas a dificuldade cultural, que você fala, imagina, eu sou brasileira, brasileira adora uma cultura diferente, adora, né, uma coisa diferente ali que vai... Ah, eu vou conhecer culturas diferentes. Ah, que os gringos não têm a mesma realidade que os brasileiros. Você fala, não, eu me adapto, tranquilo. Aí aparece no meu consultório assim. Ai, eu tô tentando fazer amizades, mas os gringos são muito fechados. Aqui na Irlanda eu escuto muito, por exemplo, falar: ah, mas o irlandês, ele tem aquelas amizades de infância. E aí eles não se abrem para uma amizade profunda, né, de pessoas depois da vida adulta. Quem aí já sentiu isso? Sabe? Ou até que fica ali boiando, né? Daí você chega num grupo, você até vai passear com as pessoas, fazer uma atividade, ou ir pra balada junto, pro barzinho, mas parece que você tá sempre boiando, você não sabe a piada interna, você não entende ali na língua a questão ali cultural, e o choque cultural é real, né? Eu brinco que um gringo vai entender a piada da Gretchen?
Um gringo vai entender a gente cantando parabéns pra você, né? A música da Xuxa em seguida, e aí falar da Xuxa e dar risada. Vai entender? A mesma coisa acontece aqui também. Só que, por que o impacto acaba, né, sentindo é maior? Porque você tá longe da sua família, você tá longe da sua cultura, longe do seu país, e aí você tá ali sozinho, num ambiente onde tá todo mundo pertencendo. Tá todo mundo sabendo a piada interna, sabendo a piada cultural da Gretchen, só que da Europa, sabendo a língua, entendendo 100% o que está sendo falado, tendo uma outra opção de sair no final de semana, porque você, a única opção são aquelas pessoas, né? E aí vem duas coisas que eu penso aqui. A questão do pertencimento, né? E me lembra uma história que essa semana me contaram. Que como que acontece que você vai e começa a fazer amigos, né? Só que a gente não pode negar que quando você começa a fazer amigos fora do Brasil, você não tem muita opção. Você vai fazer amigo com quem? Com quem tá estudando na mesma escola que você, com quem tá morando com você, com o primo do teu colega que você fez ali no trabalho. São aquelas pessoas. E aí, eu te pergunto, né? Você, por acaso, se estivesse no Brasil e encontrasse essa pessoa, essa seria a primeira pessoa que você faria amizade? Muito provavelmente não, né? Só que aí, como você se vê sem opções, onde as pessoas têm família, têm amigos de infância, têm colegas de trabalho, têm colegas de uma vida que moram naquela cidade e você não. Você, o idioma, né? Ainda tem seus desafios, você não tem família, você não tem muitas opções de hobbies, porque muito provavelmente você veio do Brasil para cá e deixou para se divertir, fazer hobbies lá para a última prioridade. Então, o que você tem é aquele amigo que aparece. E aí eu quero que você pense, quando você faz essa amizade, né? Se fosse no Brasil, você seria amiga dessa pessoa? Ou ela estaria lá embaixo na sua lista de prioridades? E aí foi isso que uma amiga falou, na verdade, semana passada pra mim. Joyce, quantas vezes eu me vi fazendo amizade com pessoas que eu nem tinha coisas em comum, que eu nem daria tanto tempo, tanta atenção se fosse em outra situação. Já sentiu isso? E por que a gente se coloca nessa situação? Porque é a opção que tem. É a opção que tem, né? Oi, acabei de chegar pelo direct. Maravilhoso! Seja muito bem-vinda! Falando nisso, vamos encaminhar aqui quem tá ao vivo, vamos encaminhar essa live para uma amiga que mora fora do Brasil. Vamos lá? É só apertar nesse aviãozinho que tá aqui embaixo e você encaminha para uma amiga expatriada. Eu tenho certeza que você tem. Uma amiga expatriada que mora no mesmo país que você, num país, né, diferente. Eu tenho a minha amiga expatriada há... Nossa, há quanto tempo que eu conheço a Dri? Eu acho que uns 12 anos que eu tô aqui. É que ela foi pro Brasil e depois voltou. E hoje ela mora em Galway. É praticamente outro país, né? Que é 3 horas dirigindo daqui, mas a gente tá sempre em contato. Então, encaminha essa live aqui pra tua amiga expatriada, certo? E reage aqui nos corações, que daí eu sei que você tá aqui. Muito bom. E aí, voltando aqui, né? Ninguém te conta lá no Brasil que você não vai poder escolher seus amigos. Que assim que você chegar aqui, você vai ter que fazer amizade, sair pra tomar um café, sair pra balada, pra conhecer a cidade, pra viajar até. Com pessoas que você talvez nem se abriria pra fazer amizade lá no Brasil. Mas morando fora, você fica sem opção. E aí é uma pessoa que nem tem os mesmos valores que você, que não tem as mesmas preferências, que nem se diverte com o que você se diverte. Olha só. E aí você se coloca nessa situação. Eu regressei para o Brasil agora, e agora eu estou tendo dificuldades na readaptação. Sim, você vê? É uma readaptação, é uma adaptação. E aí vou falar, até você me lembrou uma coisa, Josi, que me falam sempre em terapia, né? A questão de não pertencimento.
E isso é uma coisa que ninguém te conta também. Que a partir do momento que você sai do Brasil e vem morar fora, ou que você volta, né, a morar no Brasil, você nunca mais vai se sentir completa. Você nunca mais vai se sentir inteira. Sempre vai estar essa sensação que tá faltando alguma coisa. Então, quando você sai do Brasil, tá na Europa, você sente que, não sou 100% pertencente a esse lugar, tá faltando alguma coisa. Eu não me identifico completamente com esse país, com essa cultura, com esse lugar. Eu sinto sempre que falta algo ou alguém. Eu tô feliz em ter uma qualidade de vida, segurança, poder andar na rua com brinco, com celular na mão, à noite eu me sinto segura. Mas eu sinto falta. Eu sinto falta de amigos, de família, eu sinto falta do calor do carnaval, né? Da cultura brasileira, que você é amigo de meu amigo é amigo meu, não tem isso? Quando a gente tá na casa de amigos e chega um amigo de um amigo meu, eu vou, abraço, eu beijo, porque brasileiro faz isso, né? E eu gosto. E aí eu explico, né, pro gringo, amigo de amigo meu é meu amigo, né? Só que aí você sente falta dessas coisas, então você não se sente 100% pertencente onde você tá morando, fora do Brasil. E quando você vai visitar o Brasil, você também não se sente pertencente. Sabe? E aí fica essa coisa de, meu Deus, eu nunca mais vou me sentir inteira. E aí vem aquela frase que eu te digo. Ignorância é uma bênção. Uma vez que você expande os seus horizontes, não só emocionais, né, da sua mente de conhecimento, mas também quando você conhece lugares novos, pessoas novas, uma vez que você expande, não dá para desexpandir, sabe? E aí sempre vai faltar alguma coisa, sim. Daí você volta pro Brasil, igual a expatriada tá falando aqui, tá sofrendo essa readaptação. Você volta pro Brasil e aí tá faltando algo. Você não se sente pertencente lá também. Você sente um ET. Quem aí sente isso também? Eu sinto muito, assim, né? Que quando eu vou com a questão da língua, por exemplo. É o pertencimento em várias situações, em várias camadas que faz a gente não se sentir pertencente, né? Quando eu vou pro Brasil, eu senti isso uns 5 anos atrás, quando eu fui. Ou talvez até mais. Eu fui pro Brasil, encontrei minhas amigas, né? E a gente tava num ambiente descolado, conversando e tudo mais. Mulher, eu não sabia as gírias. E o povo falando umas gírias engraçadas, mas que não fazia sentido nenhum. E aí eu usando gírias lá de 2000. Vai, que horror. Parecia que eu era a tia da roda. Já sentiu isso? E aí eu pensei, meu Deus, meu inglês, tenho inglês hoje, né? Mas não tem aquela piada que o inglês não tá bom e ainda meu português tá piorando. E aí até com a língua você começa a não se sentir pertencente. E ninguém te conta isso, né? Quando você voltar pro Brasil, mesmo que for a passeio, mas até na língua você vai sentir que, meu Deus, não tô conectando, tô me sentindo um ET aqui. E aí você sente que não é pertencente ao Brasil, porque você tem experiências diferentes, você tem já a sua régua de qualidade de vida, de prioridades é outra. Ver a visão que você tem sobre segurança, sobre trabalhar para viver ou viver para trabalhar, muda também. Porque o Brasil tem isso, né? Uma cultura muito forte norte-americana de o trabalho em primeiro lugar, a carreira, eu quero ser CEO. E quando a gente vem morar fora, essa cultura ela muda, né? Você vê que é possível, sim, trabalhamos muito como mulher expatriada, porém que aqui a gente consegue viver, né? E aí quando você vai pro Brasil, você sente esse choque cultural de novo. Aí você fala, não é possível. Eu não tenho, a mulher expatriada não tem um minuto de paz. Eu não tenho paz quando eu tô aqui fora, que eu sinto que eu não sou 100% pertencente. E quando eu vou pro Brasil, eu também não me sinto 100% completa mais. Sinto que falta. E falta vocabulário, e falta a questão do que eu acredito, a minha cultura. Como é que é isso, Joyce? Pois é. Isso ninguém te conta e ninguém te prepara. Mas eu te digo,
É importante a gente já pelo menos esperar, que é esperado isso. É esperado que isso aconteça. Isso fica dentro do normal. E quando eu digo normal, é o normalizado. É o dentro do esperado, certo? Não quer dizer que tem que ser assim, tá? De onde vem a palavra normal? Porque quando fala normal, a gente logo pensa, e o que não é normal é doido, é maluco. E aí vem uma visão preconceituosa, né? Eu, como psicóloga, gosto de trazer o que é normal e o que é considerado não normal. A gente diz na psicologia que normal é você amar e ser amado e conseguir trabalhar, conviver em sociedade. E norma, dentro da norma, quando se faz uma pesquisa lá de TCC, por exemplo, né? Quem já fez faculdade, quando tá dentro da norma, o que é? Você pega 100 pessoas, 80 pessoas desse grupo de 100, né, respondem isso daqui, dessa forma. O que é isso? É dentro do normal, da norma. A grande maioria reage assim. Mas não quer dizer que se você tá aqui, ó, nessas pontas e não sente completamente tudo isso, igual a grande maioria, que você é doida, que isso não é normal. Não, tá? Então, quando eu vou trazendo até as questões aqui das expatriadas, fala, Joyce, eu sinto isso de não pertencimento. Mas eu não sinto a questão, né, do choque cultural ou do problema de fazer amizade. Isso eu fiz rapidinho, porque parecia que as pessoas aqui, as amizades, era mais fácil do que lá no Brasil. Tá tudo certo, não tem nada errado com você, né? Então, nós somos seres únicos. Você vai se identificar com algumas coisas, né, que outras mulheres expatriadas sentem e com outras talvez não. E isso não te faz um ET, certo? Muito bom. Deixa eu ler aqui o que a Jo falou. Na Irlanda me adaptei super bem. Agora em Portugal nunca consegui me adaptar. Olha lá. O que te faz sentir que não adapta? Me conta aqui que eu quero saber. O que eu vejo que tem muitas mulheres que não se adaptam é a questão, por exemplo, né, de Portugal, é a questão da cultura, do choque cultural do português com os brasileiros. Muito através da língua, através da maneira com que o quanto que o português é aberto com o brasileiro. Isso é o que eu acabo mais escutando. Mas me conta aqui, você sente isso também? Né? A questão do clima é uma uma adaptação que pega muito na Irlanda. Porém, o choque cultural de se dar bem com os irlandeses, eu já vejo que a grande maioria, olha lá, dentro da norma, os brasileiros se dão bem, sim, com os irlandeses, que a gente tem, né? Os irlandeses, eles, apesar de serem europeus, eles têm essa questão que a gente latino tem de ser mais acolhedor, né, simpático, apesar que o brasileiro vai aprofundar muito mais nas relações. A gente brasileiro, como é que a gente é? Conheceu hoje, já tá fazendo plano, já tá contando tudo da família, da vida um do outro, né? E já o irlandês, ele é um pouco fechado. Talvez você pode pegar e ser amigo da pessoa há muito tempo e você não sabe coisas que para amigos brasileiros isso seria normal. Que, por exemplo, né? Ah, quantos irmãos, do que os pais trabalham, o que é, né? Não é uma pergunta que normalmente o brasileiro faz já numa primeira conversa. E tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar disso. Eu te convido a pensar, né, nessa adaptação, achar o benefício das coisas diferentes. E aí a pergunta que eu sempre faço em consultório é: não precisa ser melhor ou pior. Então você não precisa comparar o Brasil, o seu país de nascença, com o país que hoje você escolheu viver. Comparar no sentido, quem que é melhor, quem que é pior? Que tal a gente olhar o que um tem de bom e o que o outro tem de bom? É igual comparar ex-namorado, sabe? Não vale a pena. Porque senão você fica querendo competir o país Brasil, o país Irlanda, o país Portugal. Em vez disso, eu, como sua terapeuta, te convido a olhar o que tem de bom,
naquilo ali. Não o que tem de melhor, o que tem de bom, de diferente, o que dá para ser feito diferente, qual que é o benefício diferente que esse país tem. Então, assim, né? Em vez de ficar na reclamação, porque é frio, porque a família tá longe, para ver minha família eu preciso fazer um investimento aí de 1.000 euros para ir comprar passagem. Vamos ver então o que tem de melhor, né? Não, desculpa, o que tem, né, de bom aqui. Não de comparando. Então, não é de melhor, o que tem de bom. Então, o que é o benefício? Benefício acho que fica melhor até da gente falar aqui, né, no linguajar. O que é o benefício, por exemplo, do frio da Irlanda? E eu vou te dizer, o benefício do frio da Irlanda, olha lá, você consegue fazer mais atividades dentro, né, indoors, você consegue se permitir descansar mais, ficar na chamada preguicinha, que não é preguicinha, no descanso. Você consegue fazer atividades onde você preza mais o conforto do seu lar ou dentro de um lugar. Olha só, você consegue adaptar. Por quê? Não sei se você já teve experimentou isso, né? Tem uma coisa que acontece que é muito comum e várias das minhas clientes passam por isso, que é o quê? É o sintoma do verão. Quando começa a ficar verão e esquentar, parece que vocês têm FOMO. Então é uma fobia de missing out, não pode perder nada. E aí, o verão, você não permite fazer nada, você não permite ficar dentro de casa, parece que você tem que aproveitar tudo que você não aproveitou nos outros 6 meses. Você tem que pegar e sair todo dia, toda hora, então você trabalha, você vai curtir o sol, aí você vai beber, aí você vai sair com os amigos, aí você vai fazer não sei o quê. E aí, você quer compensar todo o tempo que você ficou, né, hibernando, vamos dizer assim. Só que aí você fica cansada. Você fica assim, estimulada até demais, sabe? Fica estimulada até demais. Por quê? Porque você não permite ter um momento que você fica só com você. Você não permite ter um momento ali de diversificar as atividades. Você sempre tá com um monte de gente ou fazendo um monte de coisa, sempre muito fora. E aí, nossa, eu já escutei isso várias vezes. Graças a Deus tá acabando o verão. Tô cansada. Ainda mais aqui, né, que começa a escurecer 11 horas da noite, que o dia fica até mais longo. Você não dorme, você não descansa. E aí, olhando psicologicamente, quando você tá muito fora, né? O verão é quando você se abre para os outros, para o mundo. Você não se permite ter um momento que você olha para dentro, ter um momento que você se cuida, ter um momento que você se escuta. E um dos grandes riscos emocionais do verão, né, vamos dizer assim, ou de quando você tá muito sociável, muito para fora, sempre ocupada, sempre distraída, você não olha para você mesma. Você se desconecta da tomada. E aí você acaba deixando de se escutar, se entender, se cuidar, checar suas necessidades. Faz sentido? Sabe? Aí é o momento que quando você vai pro inverno, é ir pra caverna. É o momento que as distrações externas diminuem e você começa a olhar mais pra você. Pera lá, essa atividade que eu tô fazendo, aqui, esse curso que eu tô fazendo, faz sentido? Ou esse tanto de trabalho que eu tô fazendo, faz sentido? Eu tá aqui fazendo isso? E aí no inverno é um momento de pausa. E não é à toa que é o momento da chamada depressão da alma, né? O inverno. Porque é o momento que você vai olhar pra dentro e às vezes você encontra com monstrinhos que você ficou sem olhar no verão todo. Ou ficou sem olhar quando você estava distraída com outras coisas. Sabe? E eu tô dizendo aqui, comparando o verão com o inverno, com o emocional, fazendo esse link, mas não necessariamente isso precisa acontecer só em relação à época do ano, né? As seasons do ano. Não! Pode ser momentos, por exemplo, você tá muito distraída e ocupada por conta de um evento que está acontecendo na sua vida. Então, compra de uma casa, casamento, viagem para o Brasil, né? E aí você se distrai. E aí quando volta para a rotina,
Olha lá, quando eu volto para um momento que você tá mais com você mesma, quando não é possível mais se distrair tanto, aí você coloca a atenção para dentro. Aí você fala: olha como tá a minha casa emocional. Tem teia de aranha aqui. Eita, que esse curso que eu tô fazendo ou essas pessoas que eu tô andando não tem nem nada a ver comigo. E aí você começa até a não se reconhecer. Você fala: não, não tô satisfeito com isso aqui. Algo errado não está certo, não é? Vê só como que o frio lá fora não é só o inverno lá fora, é o inverno da alma, de você desconectar de você, de você acabar não se conhecendo e reconhecendo. Quando a gente fala autoconhecimento, parece que fica muito teórico, né? Ah, é autoconhecimento. Gente, isso daqui não tem nem sex appeal falar autoconhecimento. Ah, é autoconhecimento. É igual, vamos comer berinjela. Agora, o que é autoconhecimento, mulher? É isso que a gente tá falando. Você tem que estar sempre alinhada. O que são as suas necessidades? O que é mais importante para você? Tá alinhado com o que você escolheu, com as pessoas que você tá andando? Sabe? O autoconhecimento não é sexy falar assim. Mas quando você diz de, pera lá, o trabalho que eu escolhi faz sentido com o tipo de vida que eu quero viver? Ou as pessoas com quem eu ando, as atividades que eu digo sim para fazer, tem a ver com quem eu sou? Ou eu tô indo no automático, ou eu tô me juntando com essas pessoas porque é a opção que eu tenho hoje, ou eu não tô me sentindo pertencente nem no Brasil, nem aqui morando fora, nem lá nem cá. E aí o que me aparecer é o que é. Você vê? É muito fácil acabar se perdendo dentro de você. Você sai do Brasil e pensa a tua família, os teus costumes, as pessoas que você conhece já desde a infância. É quase que um lembrete constante de quem você é, do que você gosta, do que é importante pra si. Aí você me fala: mas Joyce, quando eu tava no Brasil era pior. Então eu te digo, então é um trabalho que na verdade já deveria ter acontecido antes, não aconteceu e agora só intensificou. Morar fora do Brasil é um master, é uma pós-graduação. É colocar o videogame da vida no modo hard, onde tudo que você não olhou no passado, que você não cuidou, vai vir à tona 10 vezes mais forte. E isso não te contam, não te contam. Só falam das suas viagens de Paris, de quando você vai sair, que você vai conseguir comprar uma passagem e passear, conhecer lugares incríveis, mas ninguém fala o quanto que vai ser 10 vezes maior desafio que você acabou colocando embaixo do tapete na sua adolescência, do jovem adulto, que seus traumas vão bater na tua porta. Por quê? Porque tá tudo mais intenso. Tem menos distração, tem menos suporte familiar, emocional. Você acaba flexibilizando coisas que você não iria flexibilizar se você estivesse no Brasil. Vê só? Você negocia os seus inegociáveis. Aqui é o modo hard da vida. É. Então, por exemplo, você vai trabalhar com coisas que talvez você não iria trabalhar. Você vai se sentir mais cansado do que você imaginou na sua vida. Se você já era insegura, isso vai, ó, vir para a superfície. Por quê? Porque você não tá com todo o apoio que você tinha das outras pessoas. Os mecanismos de defesa que você utilizava para não se sentir insegura, para se sentir segura, as pessoas, o namorado, os afetos, a mãe, o pai, tu não vai ter mais perto. Tu vai ter que realmente, aí não vai ter escapatória. Vai ter que desenvolver aquilo que não foi desenvolvido. Vai ter que olhar para aquele trauma que você não olhou antes. Mas só faz sentido para ti? E aí, por isso que eu digo, não adianta vir com essa desculpa de que não. Minha filha, eu não tenho tempo para terapia, não. Eu saí do Brasil, moro no exterior.
eu tenho que trabalhar, minhas contas são em euro. Deixa esse negócio de terapia, de se cuidar emocionalmente para depois. Mas mulher, se tudo fica mais intenso morando fora, como é que você vai deixar esse autocuidado de terapia para depois? Não tem como deixar para depois. Você já não tem pai aqui, mãe aqui, já não tem uma rede de apoio, os seus traumas estão batendo na tua porta, a tua insegurança e os seus medos estão sentados no seu sofá. E aí você fala: não, 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 deixa que terapia eu não tenho tempo agora, não tenho dinheiro agora. Mulher, se você não tem rede de apoio, se você não tem, né, se você se coloca em situações que você nunca aceitaria no Brasil, aqui você aceita. Igual a história dos amigos, por exemplo, parece bobo. Mas se você não iria ser amiga daquela pessoa no Brasil e aqui você fala, não, você, porque não tem muitas opções. Isso exige o quê? Uma flexibilidade sua. Você vai lá e renuncia uma coisa. Que seja uma pessoa com uma posição política diferente, que seja uma pessoa com um estilo de vida diferente do seu, que você, na verdade, nem concorda esse estilo diferente. Então, você vai flexibilizando. Eu não tô dizendo que você não tem que flexibilizar, mas concorda que isso exige mais de você? Isso exige que você acaba colocando mais energia, que você negocie mais inegociáveis, coisas que são importantes para você, e aí utiliza o teu potinho de energia. E aí eu vou te explicar. Imagina como a sua energia, a sua motivação é um potinho. Um potinho ali que ele tem um fim. Então tem 6 colheres de motivação, energia, resiliência, segurança ali. Mesmo as pessoas inseguras, ela tem uma dose de segurança. E aí tem esse potinho. Aí você usa uma colher para trabalhar, uma colher para cuidar da tua casa, outra colher para o relacionamento, outra colher você tem que utilizar 2 colheres, porque você tem uma amizade que acaba fazendo você flexibilizar muito mais. No trabalho, com certeza você utiliza mais de uma colher também, porque ali você está fazendo um esforço descomunal com o seu chefe, que tem outra cultura, outra língua, com seus colegas de trabalho, que tem outra cultura, outra língua. O trabalho que talvez você faria com o pé nas costas no Brasil, aqui você faz com muito custo, ou porque você trabalha mais, ou porque é em outra língua, ou porque seus colegas de trabalho. Se exige mais, tem que se provar mais. Aí o que acontece? O seu potinho de energia, motivação, capacidade, segurança, ele é esvaziado com coisas que você teve que se exigir mais e gastar mais ali do que seria no Brasil. Percebe? Então você teve que flexibilizar mais, passar um pano ali em umas coisas. E aí você gasta essa energia. Só que aí, como é que você faz? Para controlar emocionalmente, para lidar com as emoções, para lidar com a insegurança. É por isso que você fica muito mais desgastada. A vida fora do Brasil é no modo hard, onde você não tem várias das ferramentas que você utilizava para ter mais do que 6 colheres de motivação, de constância, de dedicação, de segurança, de confiança em si mesmo, ferramentas que faziam você driblar os seus traumas e medos. Aqui, acaba que você tem menos dessas ferramentas e que você tem que utilizar mais dessa energia tua para lidar com os desafios do videogame modo hard da mulher expatriada. Faz sentido aí? Entende? E aí tu fala, vou deixar a terapia para depois. Autoconhecimento é bobagem. Lidar com as minhas emoções é bobagem. Eu lido com as minhas emoções engolindo, indo dormir, comprando passagem uma vez no ano. Vê só que você está se exigindo fazer muito mais com muito menos. Né? Olha só o comentário aqui. A colega falou sobre o preconceito em Portugal. Também senti isso até descobrir que eu tinha baixa autoestima. E descobri isso
em uma live com a Joy. Tratamos isso em terapia e depois disso as coisas mudaram. Olha só, ótimo que tocou nesse assunto. Vê só, na terapia, ela descobriu que as dificuldades que ela estava passando de amizade, de trabalho, de sentir preconceito dos portugueses, vinham muito mais da questão da insegurança que ela sentia. Por quê? Quando você está num ambiente, o outro, ele não quer dizer que não existe preconceito. Não quer dizer que não existe xenofobia, né? Existe. A questão é, mulher, se você sabe aonde que o calo aperta em você, aonde que é o teu trauma, aonde que a sua autoestima tá baixa, onde que é o seu medo, o outro pode fazer o que quiser com você, né? Que você não tem o controle, não é que ele faz o que ele quiser, mas você não tem o controle do que o outro faz. Porém, o que você tem o controle? Com você, com as suas emoções. Então, o que você pode mudar? É justamente a maneira com que você lida, conseguir ferramentas para lidar com os seus medos, com os seus traumas. Se for no caso, né, com a questão da baixa autoestima, para você desenvolver, para aumentar, né, essa autoestima sua. Por quê? O outro, então vamos lá, né? O gringo foi lá, te tratou mal, ou toda hora fica fazendo zoeira da tua cara no trabalho, ou toda hora fica em ênfase que você não tem a língua, ou que você não é dali, que você é estrangeiro. E sim, errado o jeito que ele lida. A questão é, se você tá com a baixa autoestima, se os seus traumas estão te congelando ali, estão cimentando você na parede que você não consegue lidar, aí se torna muito mais difícil. Muito mais difícil. Aí fica em evidência e parece que você torna o quê? Um imã. Eu já escutei isso de clientes falando, não é possível. Eu sou um imã de gente preconceituosa. Eu sou um imã de chefe ruim, abusivo. Já escutei isso em terapia mais de uma vez, né? As clientes dizendo, não é possível, tudo dá errado pra mim. As pessoas são um imã de gente chata, gente preconceituosa. Mas eu digo, com o outro a gente não pode, né, amarrar o outro e garantir que o outro não vai ter mais preconceito contigo, que não vai lidar mais daquela forma com você. Porém, a gente pode trabalhar internamente com você para que você consiga então lidar de uma outra forma com essa pessoa. Então o outro vem, age com preconceito com você. E aí você tem ali, ó, a estrutura emocional para lidar com aquilo. Que seja lidar com aquilo até se permitindo se retirar do local, se permitindo colocar limites na pessoa que está te tratando mal, se permitindo a se unir e se ligar a pessoas que têm mais a ver com você, que te valorizam, que não te tratam mal. Mas olha lá, por exemplo, se você está com baixa autoestima, você está num trabalho que seu chefe é abusivo com você, seus colegas são tóxicos com você, e aí você começa a se sentir mal, natural, é coerente da situação isso acontecer. Mas aí você não se acha boa o suficiente para procurar outro trabalho, você não acha que tem o direito, por exemplo, de você ir lá e falar pro chefe ou se colocar pro colega de trabalho, ó, não, isso eu não aceito. Não é admissível que você me trate assim. Sabe? De se colocar. Agora, se você tem uma autoestima elevada, sabe quem você é, sabe seus pontos fortes e também os pontos que você não estão a seu favor, coisas que você não é tão boa, mas que os pontos que você sabe que você não é tão boa, você não faz anular aquilo que você é boa. E aí você fala, não, pera lá, esse trabalho tá assim, assim, assado, mas eu sei no que eu sou boa. Eu sei que eu não sou toda assim de se jogar fora. Eu sei que tem uma parte que é sombra minha, mas tem uma parte que é luz. Uma parte que eu sou boa, que eu sou dedicada. Então, pera lá, eu vou arrumar outro trabalho. Ou, pera lá, eu não vou comprar isso, tudo que essas pessoas estão falando de mim. Porque isso aqui eu não sou boa, mas tem isso que eu sou boa. Ou, o que essa pessoa tá falando é uma bobagem, sabe? E aí tem um livro maravilhoso, que é o Poder da Consciência, se não me engano.
Ele é bem pequenininho, 100 páginas, né? Eu vou lembrar o nome e coloco aqui para vocês. Que fala assim, né? Quando a gente pensa que qual é a imagem que temos sobre nós mesmas? Quando você olha que a consciência, né? O que você acredita, o que você vê, o que você enxerga de quem você é. Isso é ter consciência sobre você, certo? Quando o outro vem e aponta os seus defeitos e você tem a consciência de quem você é, você fala, ah, é verdade, eu tenho isso aqui sim. E aí você acolhe aquilo. Ou você é capaz também de não concordar com o outro. Ah, o outro tá apontando isso aqui, mas isso não sou eu não, porque eu tenho consciência de quem eu sou. Agora, se você não tem a consciência de quem você é, o outro vem, faz um comentário sobre você, sendo verdade ou mentira. Quando eu digo verdade ou mentira, isso é você mesmo? Você não sabe dizer. Aí você compra o que o outro está dizendo que você é. Ou você se abala muito e acaba todo o seu merecimento por conta do comentário do outro. Nossa, o outro falou isso e eu sou isso mesmo. E pode ser até que você seja. Só que aí o outro falar vira lei. E aí você esquece de tudo que você tem de bom, de tudo que você é boa. Sabe? O outro vai lá e fala assim, nossa, você não fez esse trabalho direito. E talvez você não tenha feito. Mas que isso não acabe com a sua autoestima ao ponto de você comprar aquele pensamento que a pessoa está dizendo de você e anular todo o seu outro lado. Aí só fica no negativo. Por quê? Porque tua autoestima, teu medo, seus traumas fizeram engolir toda a outra parte. E aí você começa a ter a consciência que o outro está dizendo de você, que você é aquilo ali, ó. Acabou. Você vê? É preciso ter ferramentas, estrutura emocional, consciência sobre si mesma, forte. E a terapia é a academia da mente, que exercita a tua consciência sobre você. Você saber quem é você. E você não se assustar ou querer esconder embaixo do tapete uma coisa que você não é tão boa. Uma coisa que você não é boa at all. Ou que, pelo contrário, que você consiga olhar claramente a sua luz, a sua sombra, o que você tem de bom, o que você não tem de bom. E continuar se dando valor. E ter capacidade de lidar com aquela situação desafiadora no trabalho. Ter capacidade de lidar com o chefe, em casa, com o marido, com o namorado, com o flatmate. E não um olhar de soberba também, mas também não um olhar de vítima, coitada, que não tem nada de bom. E isso só é possível quando você, olha pra dentro. Quando você faz terapia. Aí você vai junto comigo ali, eu como sua profissional, que vai te ajudar a olhar para suas emoções, olhar para o seu trauma no olho, mas você não tá sozinha. Você tá acompanhada. Dói, dói, mas calma. A gente pode fazer isso juntas. Não é? E aí? Valeu a pena estar aqui? Queria muito falar desses lembretes para mulher expatriada. Lembretes que você precisa ter de quando você sai do Brasil, né? E acaba se esquecendo. O que ninguém te conta. Certo? Essa semana é isso. Coloca aqui nos comentários um coraçãozinho amarelo, que eu quero saber se você ficou aqui até o final. E se você perdeu parte dessa live, agora esse áudio está lá disponível no podcast Mulher Expatriada na Terapia. Expatriada na Terapia no Spotify, ok? Beijos, até semana que vem. E não esquece de compartilhar, por favor,
essa live, esse podcast, para aquela sua amiga expatriada, para a gente se fortalecer juntas na nossa comunidade de mulheres expatriadas pelo mundo. Beijo!